A Polícia Civil prende uma das criminosas mais procuradas do Brasil. Bibi Perigosa foi localizada na Zona Oeste de Campo Grande. Ela é do Rio Grande do Norte e é acusada, a Bibi Perigosa, de comandar os ataques que aconteceram no estado no mês passado. Ela não esperava tomar o bote, não. Tomou, chorou. Jackson Silva. Nesta viatura está uma das mulheres mais violentas do país. Andresa Cristina Lima Leitão, de 31 anos, mais conhecida como Bibi Perigosa, foi presa em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Bibi Perigosa estava saindo de um shopping quando foi surpreendida com a chegada dos agentes e nem imaginava que já estava sendo monitorada. Em apenas uma semana, foi possível descobrir a rotina da criminosa. O êxito das polícias aqui do Rio em detê-los ou neutralizá-los está causando um desconforto, e nesse desconforto eles migram de uma comunidade para outra, e é a oportunidade que temos de atuar. Não precisamos ingressar em favela e nem trocar tiro, e conseguimos aí essa prisão bastante importante. Segundo os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, Bibi Perigosa é considerada uma das principais articuladoras dos ataques que aterrorizaram o Rio Grande do Norte no mês passado. Ela é viúva, né, do chefe do tráfico lá do Rio Grande do Norte. Com a morte dessa liderança, ela assumiu a posição dele. Ela se encontra com um novo companheiro agora, que inclusive veio conduzido ontem também para a delegacia, mas não tínhamos informações da atuação dele, mas acreditamos que ele também a auxilie. Por causa da guerra, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou uma ajuda de 35 milhões do governo federal, além de homens da Força Nacional. Andresa Cristina é apontada como líder da facção criminosa que atua em Natal e também era procurada pela Justiça do Rio Grande do Norte. Desde 2020, ela estava escondida aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Vila Kennedy, que também fica na zona oeste da cidade. Contra a traficante, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte. Somente no mês passado, houve várias operações para prender traficantes de outros estados que buscaram abrigo no Rio de Janeiro. No dia 23 de março, 13 homens morreram em confronto com policiais civis e militares no Complexo do Salgueiro, na região metropolitana do Rio. Segundo os agentes, 9 deles eram traficantes do Pará. De acordo com investigações, há pelo menos 50 traficantes de outros estados no Complexo do Salgueiro. A zona norte do Rio também passou a ser usada como esconderijo de bandidos. As tropas de elite das polícias civil e militar fizeram buscas por traficantes no Complexo da Penha e foram atacadas. Os policiais também procuraram por Bibi Perigosa, mas ela fugiu para a Vila Kennedy. Na Vila Cruzeiro, o traficante Cid Clay Fernandes da Silva, mais conhecido como Cid ou Paizão, foi morto. Já Alisson Costa Leão foi preso. Segundo a polícia, ele é foragido do Paraná. De acordo com as investigações, 16 traficantes de outros estados estão ainda no Complexo da Penha. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou sobre a prisão da criminosa. Não vamos permitir que bandidos de outros estados venham se esconder no nosso Rio de Janeiro. Eles estão no Rio não só para se esconder da justiça e eventualmente de facções rivais, guerras, né? Sistema penitenciário normalmente impulsiona essas migrações, mas eles estão aqui por um intercâmbio, eles não estão aqui por acaso. Eles trazem bastante know-how, assim, digamos, rotas de droga, rotas de arma, eles trazem isso para o Rio de Janeiro, como também levam para os seus estados. É um intercâmbio de informações criminosas, a rede deles vai aumentando, o poderio cada vez maior e essa permeabilidade aí por todo o país. E achando que Rio de Janeiro é casa de vagabundo exportado que bota terror em outros locais. A Polícia Civil de fora vem num trabalho incrível com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, dando sucessivos botes. E não só um recado para a sociedade que aqui não é bagunça, mas um recado também para esse tipo de vagabunda. Não chamo eles de vagabundo.
criminosos? Qual é o nome que se dá do gênero feminino do qual bota o terror no seu estado e vem pra cá no Rio de Janeiro achar que pode viver vida de madame? Criminosa e vagabunda, né? Vamos ao vivo com Jackson Silva, que está com o delegado Dr. Rodrigo Coelho. A prisão foi feita pela equipe da DRE, do qual eu tô vendo uma foto agora, que eu ia fazer pergunta depois, mas a Bibi perigosa, me bota o terror, comanda e manda matar, manda fazer, que é o Dr. Rodrigo que vai contar. Mas na foto, ou o cílio, alongamento de cílio dela deu problema, ou ela chorou na DRE. Boa tarde para vocês. Era perigosa, mas deixou de ser perigosa. Isabelle Benito, boa tarde a todos. Só passando informação, Isabelle, que ela já era alvo da PF, da Polícia do Rio Grande do Norte e também da Polícia Carioca. Isabelle Benito, doutor Rodrigo Coelho está comigo aqui ao meu lado. Agora, Isabelle, preste atenção no sobrenome do delegado. Rodrigo Coelho, época de Páscoa, né? Sim. Ela estava lá passeando tranquilamente. Lá vem. E imaginou que você recebeu o quê? Um ovo de Páscoa. Ah, meu Mas não Deus. recebeu, não. Os alunos estavam o quê? A paisana, né, doutor? Quando chegaram perto dela, oh, vou me dar o quê? Um presente? Era um presente. Algema na mão. É isso, doutor? O ovo de Páscoa não foi para ela, não. Veio para a cidade do Rio de Janeiro. Sim, você vê aí, né, Jackson, Domingos de Ramos, DRE empenhada em capturar uma foragida da justiça. Não existe dia aqui para DRE. Equipes ali, conseguimos, né, ter o paradeiro dela, conseguimos identificar esse alvo como sendo um alvo prioritário da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Exaustivos agradecimentos, né, das polícias de lá, bastante gente procurando e demonstrando aí a importância desse alvo para a polícia lá potiguar, e consideramos aí exitoso, né, o nosso trabalho. Num domingão, equipes abnegadas, conseguimos deter essa terrorista. Isabelle Benito. Doutor Rodrigo Coelho, é tão importante você usar determinadas expressões, essa terrorista mesmo, né? Eu não consegui ser tão precisa, porque criminoso a gente mostra aqui todos os dias. No caso da Bibi, perigosa, dessa mulher de vestido amarelo, com a bolsa que ainda faz o policial e chora quando tá na foto da polícia, com seus cílios alongados e tudo mais, é terrorista. Eu queria que você falasse para o público aqui do SBT Rio que, lógico que a gente não tem cabeça ou tempo para acompanhar as notícias, mas precisou até o ministro da Justiça dar apoio no Rio Grande do Norte para tudo que essa mulher mandou fazer por lá. Quem era e qual o papel dela, para a gente entender que não é qualquer prisão, não é ninguém ficar rindo porque ela usava o apelido de uma personagem de televisão. A mulher, irmão, botava para quebrar e cometia todo tipo de crime. E botou um estado inteiro de ponta cabeça, não é, doutor Rodrigo? É isso mesmo, Isabelle. Ela é viúva do ex-chefe lá dessa principal facção do Rio Grande do Norte, né? Ela herdou todo o aparato dele. Ela não delegou essas funções a nenhum outro indivíduo lá da facção. Ela pessoalmente gostou do poder, assumiu o poder, sentou na cadeira e daqui do Rio de Janeiro, onde ela se encontrava escondida, ela estava aí determinando, ela criou um grupo menor das pessoas ali, dos criminosos mais seletos, né, da maior confiança dela, criou um grupo bastante restrito e ordenou esses ataques lá no Rio Grande do Norte. Esse é o perfil dela, de extrema violência, completo desrespeito aí por instituições, por prédios públicos e etc. Doutor Rodrigo, eu sei que o Jackson quer dar informação, mas para eu não perder a linha de raciocínio, ela estava num local na Zona Oeste, do qual a DRE teve que fazer um trabalho, e eu não vou falar para vocês e nem vou fazer a pergunta para o doutor Rodrigo, quiçá quero saber qual é o trabalho preciso, específico e muito bem feito. Primeiro, que não é à toa que a DRE deu bote num domingo de Ramos. Existe um porquê e nós nunca vamos saber, principalmente, nem quero que o bandido saiba. Existe um trabalho de monitoramento há muito tempo. Eu não tenho dúvidas que a equipe da DRE ficou muito próxima da Bibi várias vezes.
mas esperou o momento exato para agir. A pergunta que eu te faço é a seguinte: eu sei que vai ter agora o aprofundamento de toda a equipe de vocês dentro desse escopo que ela estava aqui. Porque a gente sabe, já pelos outros bandidos que estavam aqui, que eles não chegam de Malicuia e continuam fazendo a dominância do terrorismo aqui se ele não tiver o aparato ou até mesmo a autorização de vagabundo carioca. Já existe um trabalho de investigação quem exatamente estava dando suporte a uma das criminosas mais procuradas do Brasil? Sim, Isabelle, não é a primeira cana, né, se por dizer, que metemos aqui de lideranças, nem a DRE, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar. Nos últimos 30 dias são diversas lideranças caindo, existe uma orientação da nossa secretaria no sentido de priorizar esses alvos, né? O objetivo é retirar esses alvos aqui do Rio de Janeiro. Eles estão vindo de outros estados para cá, sendo acolhidos pela principal facção criminosa aqui do Rio, que está com esse projeto expansionista aí para todo o Brasil, fazendo frente à facção paulista, e a DRE acompanha de perto, né, essa migração, diversas investigações, lideranças de Manaus, lideranças do Pará, lideranças do Paraná, lideranças de Santa Catarina, lideranças de Goiás, todas essas regiões cujas principais facções são irmanadas à principal facção aqui do Rio de Janeiro. Então eles vêm para cá para intercâmbio, para troca de informações, intercâmbio comercial também, mandam arma de lá para cá, daqui para lá, drogas e principalmente o transporte, né, a transferência de cultura. A gente já tem informações também de prisão realizada aqui no meio da semana passada, de marginais da Bahia. Já temos informações de que estão levando para a Bahia, por exemplo, as famosas barricadas, seteiras, casa-mata, tudo que a gente está acostumado aqui no Rio de Janeiro. Que é isso, minha gente? É troca, é intercâmbio. Jackson quer fazer pergunta, porque eu tô doida pra fazer mais pergunta pro doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo tá metendo... Doutor Rodrigo, Isabelle, né? Ele é todo CDF, ele tem todo cuidado, ele consegue se livrar de Jackson fazendo uma introdução com o Coelho da Páscoa. Meteu cana aqui, já falou. O negócio é que a polícia, ela endurece não, ela dá um borogodó, né, Jackson Silva? Cuidado, Jackson, com o que você vai perguntar, Jackson. Coloca borogodó nisso, Isabelle Benito, olha só. Lembra lá na Vila Cruzeiro, quando eu falei que vários traficantes de outros estados estão invadindo diversas favelas do Rio de Janeiro? Você lembra disso? A gente já denunciou isso antes aqui. Várias vezes. Pois é, 50 no Complexo do Salgueiro, 50 traficantes de outros estados, né? E 16 no Complexo da Penha. O delegado acabou de falar sobre essa estratégia de bandidos de outros estados, né? Essa troca de informação, mas não é só por isso não, doutor, porque aqui no Rio de Janeiro eles têm uma estratégia de armamento pesado. Então trouxeram também denunciei isso aqui no SBT Rio, Isabelle ressaltou isso também, eles trazem arma também para o Rio de Janeiro e também para fortalecer o arsenal aqui da cidade. Sim, como dito, né, existe um intercâmbio, não só trazem arma, como também enviam. Mas essa rota que pega norte e nordeste tem uma proximidade com a Venezuela e a gente consegue perceber que armas outrora utilizadas ali por forças revolucionárias e etc. Da Colômbia também, essas armas acabam vindo parar aqui no Rio de Janeiro. É algo bastante complexo e o intercâmbio é muito grande. E as drogas também trocam, né, doutor? Sim, tem a Rota dos Solimões. E acredito, né, tenho mais ou menos isso desenhado, a gente tem trabalho nesse sentido, de que essa Rota dos Solimões é o Comando Vermelho tentando se antecipar à Rota Caipira, que é a Rota do Paraguai. Então eles vão direto na fonte, ali com o Rio Solimões e o Rio Madeira, que fazem divisa com estados, com países que são os países produtores de cocaína, principalmente, e da maconha que eles chamam do tipo Colômbia, que é o skunk, né? E a gente percebe que essa expansão do Comando Vermelho em direção a essas regiões é para monopolizar essas rotas que antes da facção paulista eram hegemônicas, controladas aqui por traficantes do Rio de Janeiro.
Isabel. Essa conversa de vocês, Carregosa também está aqui, vai falar comigo. Eu vou mostrar então, traz aí pra gente mostrar pro povo de casa que mais uma mulher atuava no mundo do crime, também foi presa. O nome dela é Gabriela de Souza Oliveira, tá aí a imagem dela. Ela foi presa por policiais civis na madrugada de segunda-feira dentro de um ônibus e ela seguia com essa rota que vocês estão explicando, eu imagino. Vocês podem mostrar pra gente, ó, o tanto, tudo organizadinho aí, ó, pra Salvador, na Bahia, né? Ela levava mala com 2 fuzis, 5 pistolas, só isso que ela carregava, né? Algumas calcinhas, carregadores, munição, 2 sainhas, 3 bores e ainda mais armamento pra bandidagem de lá. A investigação aponta que as armas são do traficante Johnny Bravo. Esse que o Jackson já fez uma reportagem especial sobre ele, do que é o Johnny Bravo hoje na Rocinha, que ele atua como chefe do tráfico após a lacuna do poder daquela disputa e guerra, né, Carregosa, do NEM com o 57, os 2 presos, em que o Johnny Bravo vira, então, o dono, né, do tráfico de drogas na Rocinha, comandando ali toda a região de São Conrado e também tem recebido criminosos que são foragidos da Bahia, doutor Rodrigo. Sim, Isabelle, vou te citar aqui um caso recente, que foi o Breno, sergipano, que foi preso pela Polícia Militar ali no Parque União. Aquilo ali foi uma troca de informações iniciais da DRE do Rio com a DENARC lá de Sergipe, e ele nos confidenciou que todo o investimento, inclusive da facção dele, que é o Comando Vermelho, né, mas a facção dele lá no Sergipe, todo o aparato, todo o investimento tem sido direcionado para a Bahia. E aí, não por acaso, esse trabalho aí, não me recordo aqui, eu vi essa reportagem que você fez menção, não me recordo ao certo qual a delegacia, mas eu vi a menina que foi presa com arma e etc., levando para a Bahia, reforça a informação que o Breno nos repassou aqui na delegacia. Relembrando que o Breno foi preso o Breno Sergipe, numa prisão espetacular, então, de troca de informações da DRE com um delegado que deu entrevista aqui pra gente, doutor Rodrigo, que é um delegado, assim, aliás, sensacional o trabalho dele, doutor Rafael, se eu não me engano, em que ele veio, ficou 15 dias aqui, trocando informações com vocês. É difícil fazer polícia, né? Você imagina, a gente trabalha com ser humano, você precisa não pode vazar. Ele com a DRE, esse doutor Rafael, não é, doutor Rodrigo? O cara sensacional, ele falou com uma lucidez aqui ao vivo comigo. Aí ele entra em contato por meio, óbvio, de vocês, Curiado BOP, que organiza um grupo do BOP, entra no Complexo da Maré, pega o cara num susto. O Breno do Sergipe, né, doutor Rodrigo? Você viu, Carregosa? Ele simplesmente não acreditava que ele estava sendo preso. Por quê? Prometeram a ele ficar blindado, viver de boa, que polícia não botava a mão nele. Do nada, a civil do Rio, a civil do estado dele e o BOP dá o bote nele de cueca em casa. Isso é muito legal mostrar, porque a vagabundagem assiste a gente. E mostrar que isso que você falou, a prisão dessa mulher, que foi da delegacia do Fonseca, tá, doutor Rodrigo? Leva a colaborar com o inquérito que já tramita entre você e o doutor Rafael do Sergipe, que aqui deu uma aula também, assim como os meninos dão, e você quando dá entrevista, e alguns delegados que eu acho que articulam muito bem essa história de fazer o povo entender, de entender o que é um inquérito, que não basta saber, tem que ter provas. E esse aí, então, vai fomentar mais ainda a prisão do Breno Sergipe, né? Sim, Isabelle, o Rafael é um excelente delegado, profissional aí, exemplar. O nosso contato inicial foi com o doutor Ataíde, que é o titular lá da DENARC deles, né, de Sergipe, e ele encaminhou, ele veio inicialmente, mas depois deixou a equipe dele aqui conosco, a gente os guiando, né, nessas diligências, conseguimos fazer imagem, confirmar a casa e etc, e aí entregamos essas informações à Polícia Militar, aí especialmente a inteligência da PM, né, com quem temos uma ótima relação, e conseguiram lá, sem nenhum efeito colateral, prender esse principal alvo da Polícia de Sergipe, um traficante com histórico de remessas de droga e arma para Sergipe, que era principalmente não
para abastecer a facção dele no Sergipe, era para prestar auxílio à mesma facção na Bahia, que é onde hoje existe uma guerra um pouquinho, uma disputa um pouco maior, tá um pouco mais... exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? A Bahia está um espelho aqui do Rio de Janeiro, o Sergipe nem tanto ainda. E aí o alvo nos confidenciou isso e as prisões vão confirmando a existência da existência aí desse aparato e essa expansão do Comando Vermelho aqui no estado todo. O Rafael, a exemplo... Fala, doutor. O Rafael, a exemplo aí o delegado Rafael, né? A exemplo de outros delegados, está aí unindo esforços e trocando informações aqui com a Polícia Civil do Rio. É uma sinergia no sentido de, primeiro, prender, que são alvos da justiça estaduais, né, da justiça que eles representam. E aqui para a gente demonstrar que não vão ter vida fácil aqui no Rio, todos eles serão presos e não vamos parar enquanto não considerarmos que tivemos êxito aí nessa empreitada. A gente está falando que o doutor Rodrigo citou, e vou piquer um pouco mais, tá, o Rodrigo, também o Jackson e Carregosa. A gente está falando desde janeiro com a prisão do cara lá do Ceará, a gente fala da prisão do doutor Rafael com a DRE e com o BOPE do Breno, a gente fala logo em seguida, no outro dia, o salseiro que teve no Salgueiro, que a delegada veio e prendeu, a gente fala do espetáculo que é também o trabalho que mostrou aqui o doutor Ismael, que veio do Distrito Federal, fez um trabalho com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, deu bote de uma quadrilha especializada, não nesse tipo de crime que a gente está falando, do terrorismo, mas querendo ou não, fazendo vítimas, arrancando dinheiro de idosos e tudo mais. Para esse recado ser dado, para aqueles bandidos que estavam se sentindo, não só os daqui, muito bem seguros, como a fim de dar o braço, e eles não dão à toa, é isso que eu quero falar, eles não dão à toa, o doutor Rodrigo Coelho é o bandidão lá de fora, eu sou a bandidona daqui, sim. Eu não vou chamar o doutor Rodrigo para ficar aqui sem ter eles não têm fraternidade, eles querem lucro e ramificar, e aumentar, e potencializar. Então esse recado é muito maior do que prisão. Uma Bibi perigosa como essa, um golaço como feito pela equipe da DRE e os outros que a gente acabou citando, não é um recado em que os caras vão ter que repensar qualquer tipo de estratégia, porque estavam super à vontade. Exatamente, Isabelle, boa, Coelho, parabéns aí pela prisão, você e a mim. Qual é a situação? E a gente tem que entender, assim, historicamente, lideranças de outros estados, ou até mesmo lideranças de outras comunidades, quando iam para determinada comunidade, não eram bem vistas por muito tempo. Por quê? Quando você tira um rei do lado... Ele vai querer o seu trono. Ele primeiro que ele já fica numa estabilidade, segundo, tu tem que dar tratamento de rei para ele, isso custa dinheiro, entendeu? Então você vê que esse tempo que tinha esses intercâmbios era muito menor. Você vê que agora virou realmente um bunker. Assim, eu não gosto de ficar fazendo relação causa e efeito direta, porque são vários fatores que influenciam. Mas uma coisa é fato, você repara que você tinha essa cultura antes, e depois que começa na pandemia, inúmeras medidas que começam a restringir a própria atuação policial dentro dessas comunidades, você vê que o Rio de Janeiro começa a importar diversos criminosos de outros estados. Então, assim, existe uma correlação relativamente óbvia que você também pode chegar e falar, sim, isso está influenciando e está influenciando diretamente esse surgimento desses criminosos. E aí você tem um outro efeito tabela que isso vai acontecer. O criminoso no Rio de Janeiro, ele é beligerante, isso é fato. Quando esses criminosos, que são as lideranças, estão vindo para cá, esse intercâmbio, eles estão pegando também essas técnicas e essa cultura beligerante levando para os outros estados. Que por mais que tenham, às vezes, taxa de homicídio mais alta do que aqui, não tem essa cultura de faroeste. E aí a gente está começando a ver essa cultura de faroeste sendo replicada de um pouco tempo para cá em outros estados. Então você vira que é um problema que... o problema desses tipo... áreas, né, esses albergues de vagabundo estrangeiro aqui no Rio de Janeiro, está criando um problema que é um problema nacional. E a gente tem que começar... Essa rota que o Coelho falou, até então, nunca foi um problema estratégico nacional, entre aspas. Sempre um problema. Porque essa rota ia lá para o Suriname, ia para o Agora está vindo para cá. Rio de Janeiro. Está vindo para cá. Isso vira um problema de soberania, isso vira um problema também, inclusive, de estudo estratégico de defesa. Beligerante, leia-se, né, meninos? Só para a gente traduzir para todos nós, que está o tempo todo em estado de guerra.
Doutor Rodrigo trouxe uma história, passa pela minha terra a Rota de Caipira. É a primeira vez que eu ouço alguém falar, hein? Foi você não, hein, doutor Rodrigo? Senão, ó, Rota Caipira, passa pela minha terra, hein? Rota Caipira, gostei dessa, gostei. Vou mandar no grupo lá da minha família só pra ver o circo pegar fogo. Jackson Silva, última informação. Isabelle, rapidinho, falamos sobre a cultura do tráfico, né, desde o início, e também depois disso você começou a descobrir o perfil desses traficantes. Porque antigamente o traficante ele vendia drogas lá na comunidade. Agora passou a expandir o território no Rio de Janeiro e também fora do estado. Então foi necessário esse estudo para entender que traficante é esse que começou a se renovar, né, a mudar inclusive com o advento tecnológico também, né, doutor? Sim, você vê, né, embora tenha alguns casos um pouco mais antigos, mas você vê que a droga, né, não é mais o principal objeto dessas facções. Eles incorporaram práticas que outrora eram vistas como de milícias e a principal fonte de renda aí tem comunidades dominadas por traficantes em que vendem droga, aliás, essa é a realidade de quase todas as comunidades do Rio de Janeiro, mas é que a principal fonte de custeio e de receitas ali para essa organização criminosa são explorações de mototáxi, transporte clandestino de van, venda de gás, eletricidade, né? Eles monopolizam a energia da localidade, vende gato, assim por dizer, instala sem medidor nas casas e cobram mensalmente por isso, causando inúmeros prejuízos aí, que acaba recaindo sobre toda a sociedade, né? Nós que temos que pagar esses desvios de energia, por exemplo, de água, essa clandestinidade toda. Agora roubo de cargas também, né, doutor? Sim, isso aí é uma fonte inesgotável, né? Verdadeiras feiras a céu aberto de roubo de cargas que vão parar nessas comunidades. Doutor Rodrigo, querido, um abraço para você, sempre muito querido. Vou passar aí tomar um café com você, porque eu imagino que com a mim não tem, porque ele é pão duro, ele não vai dar café nenhum. Vou passar na sua sala, tá, doutor Rodrigo? As minhas irmãs perguntaram se você vai prendê-las, porque elas falaram que me mandaram pela rota de droga, a Rota Caipira, para cair aqui no Rio de Janeiro. Um abraço, doutor. E obrigado pelas informações. Valeu, Obrigado. Jack. Um beijo para você. Parabéns para toda a equipe da DRE, que quando eu falo, doutor Rodrigo ou doutor Amin, essa equipe maravilhosa da DRE que trabalha pra caramba aí, ó. Eles falam, pô, Isabelle não falou de mim. Acho que a mim vai aparecer aí, ó. Alguém da DRE. Rolando? Um abraço, pessoal da DRE, parabéns, golaço. Inclusive... Achei que ia ter uma surpresa agora, não vai ter, né? Inclusive, o doutor Rodrigo, o Jackson já colocou, mas parabéns até o governador reconhecendo que são várias prisões. Você imagina se o governador fica, né, tendo que dar parabéns, mas até o governador Cláudio Castro viu a importância dessa prisão. A gente fica botando Bibi perigosa, terrorista. Muito bem colocada a palavra do doutor Rodrigo, terrorista. Parabéns aí pra vocês e toda a equipe da DRE, que eu imagino que ficou. Eu vi o cara lá de bermuda, né? Você vê quando dá trabalho, é quando o cara tá com roupa meio de chavada, é perigoso, não devia ser fácil onde ela tava, tem que enfrentar o quê? Tráfico, milícia. O cara põe a vida em risco. Parabéns mesmo, golaço preciso. Pegou, trouxe e agora vai pra cadeia. Bibi perigosa é nada. Chorona ainda chorou ali. Vou botar o terror no... Bibi chorona, Bibi perigosa.